Olá, tudo bem? Nesta videoaula, eu irei explicar para vocês sobre as características da Libras. A Libras é uma língua de modalidade visual-gestual e, da mesma forma que qualquer outra língua, possui uma gramática própria. Nesta língua, encontramos os níveis linguísticos: morfológico, fonológico, sintático, semântico e pragmático. A Libras é organizada espacialmente de forma bastante complexa. Além disso, o uso do espaço é uma característica das línguas visuais espaciais, assim como a Libras, e está presente em qualquer nível de análise linguística. Para melhor entendermos a estrutura das línguas de sinais, faremos uma análise comparativa. Inicialmente, verificaremos o nível fonológico. Neste nível, o fonológico, iremos analisar as unidades mínimas da língua, ou seja, os fonemas. Perceba que nas línguas orais, os fonemas são sons articulados pela emissão sonora, como a abertura dos lábios, o movimento e a posição da língua em relação aos dentes e a forma de saída do ar. E estes sons são organizados em sequência e, dependendo de como são combinados, podem produzir uma palavra como, por exemplo, amigo, que possui 5 fonemas em sequência. Observe que a percepção desta sequência sonora requer a audição. Veja que nas línguas de sinais não temos esta emissão sonora. Tudo é visual. Ao observarmos uma pessoa sinalizando, pode parecer que o sinal apresenta uma estrutura única, que não pode ser quebrado em partes menores. Que isto não é possível, mas na verdade podemos sim dividir o sinal em estruturas menores, chamadas de parâmetros. Vamos entender esses parâmetros para o sinal referente à palavra amigo. A primeira parte desta divisão é a configuração de mãos. De todos os parâmetros, este é o primeiro. Olhe para o sinal amigo. A configuração de mão é esta. Agora, vou apresentar a segunda parte dessa divisão, que é onde este sinal é realizado. Por exemplo, o sinal de amigo, onde é realizado? Este é o ponto de articulação, na lateral do peito. A terceira parte que vou mostrar é o movimento, que no caso do sinal de amigo, é um movimento repetitivo, indo e voltando em contato com o peito. A quarta parte é a orientação da palma da mão. Percebam que no caso do sinal amigo, ela é direcionada para cima, não pode ser para baixo, deve ser para cima. O último dos parâmetros, ou seja, o quinto, são as expressões faciais e ou corporais, que no caso de amigo, se resumem a um breve sorriso nos lábios. Se, por exemplo, modificarmos qualquer um dos parâmetros, podemos comparar com a língua portuguesa a uma alteração na palavra amigo, mudando o G pelo D. O que acontecerá? Teremos a palavra amido. É igual a amigo? Não, é uma outra palavra. Da mesma forma, acontece na Libras. Se alterar a expressão facial do sinal amigo, teremos o sentido semelhante a pedir um favor, que é outro significado. Agora, vamos conhecer outros níveis da análise linguística. No nível morfológico, analisamos a formação das palavras, ou como podemos chamá-las, morfemas.
Para conhecermos como ocorre a organização dos morfemas em uma expressão, veremos alguns exemplos. Na língua portuguesa, são diferentes as palavras vou e vamos. Por que isso acontece? Isso se deve ao fato que esta mudança ocorre porque as palavras passam por um processo chamado flexão, ou seja, elas se modificam para concordar com alguma coisa em uma expressão. Por exemplo, em Libras, podemos comparar que uma simples mudança na orientação da palma da mão modificará o sentido de acordo com os parâmetros. É o caso de sinais como perguntar. Dependendo da direção do movimento, pode significar eu pergunto a ele e ele me pergunta. Isto é um processo de flexão. Agora, uma curiosidade sobre a flexão de gênero em Libras. Na língua portuguesa, é possível estar habituado ao conceito de gênero como sendo masculino e feminino, seja pelos artigos definidos a, o, seja pelo sufixo amigo ou amiga. Porém, não é uma estrutura regular para qualquer língua o uso dos artigos o, a, masculino ou feminino. Línguas como o alemão têm desinência de gênero para masculino, feminino e neutro. E em Libras, como é? O gênero é masculino ou feminino? Não é. Em Libras, os gêneros são os classificadores para 4 categorias: pessoa, coisa, animal e veículo. Ou seja, todos os sinais da Libras podem ser enquadrados em termos nessas 4 categorias de classificadores. Podem ser classificados em categorias ou grupos em função de suas características. Por exemplo, se for usar um classificador de veículo para designarmos um carro, não usaremos para qualquer carro, e sim um carro em específico. Então, como devo fazer? Podemos fazer o sinal de carro, assim é o classificador, mas também podemos obter outros processos mostrando o movimento do carro. Por exemplo, para nos referir a um carro subindo e descendo, virando à esquerda, à direita ou batendo. Só isto é uma flexão de gênero? Não é. Há outro aspecto que pode ser mostrado, e é em relação à quantidade. Vários carros, um ao lado do outro. Mas voltando ao exemplo, com ele, dizemos esse carro em específico, e não qualquer carro. Ou uma pessoa determinada, também não é qualquer pessoa, usando o classificador de pessoa, essa pessoa. Ou ainda, um copo, esse copo. Um animal, um conjunto de pratos, esse prato. Um telefone, esse telefone. Enfim, tudo pode ser classificado em 4 categorias principais, que são os classificadores para pessoa, coisa, animal e veículo. Isto é flexão de gênero em Libras. Enfim, chegando ao nível sintático, vou mostrar para vocês alguns exemplos que demonstram a importância do uso do espaço em Libras. Por exemplo, os verbos de flexão de pessoa. Como é isso? Como é a flexão no verbo em Libras? Devem ser flexionados através de referências imaginárias no espaço para haver concordância verbal. Caso os referentes demarcados não sejam respeitados, não haverá concordância verbal. Por exemplo, no sinal de ajudar, não se pode fazer a expressão eu ajudo ele. Não é possível. É preciso direcionar para onde está marcada a referência e então sinalizar eu ajudo ele, para ter a concordância verbal.
Aqui é interessante notar que nem todos os verbos em Libras são verbos de concordância. Há verbos sem concordância, como aprender. Não tenho aprender nesta direção, ou nesta outra, ou ainda nesta. O sinal de aprender será realizado sempre neste local, mas preciso apontar nessa direção e em seguida fazer o sinal. O dedo indicador mostrará a referência e em seguida farei o sinal de aprender. Posso dizer, eu aprendi com ele. É preciso observar o direcionamento do olhar para os vários lugares. Precisamos usar estes lugares, o espaço como um todo, ou a frase ficará desestruturada. É curioso observar que na língua portuguesa, a flexão e a concordância verbal geralmente são determinadas pelo sujeito. Veja os exemplos. Eu vou em vários lugares. Nós vamos ali. Houve alteração do verbo vou para vamos, porque o sujeito também se alterou de eu para nós. Agora percebam em Libras as mesmas frases. Eu vou em vários lugares. Nós vamos ali. Percebam que na língua portuguesa foi estabelecido a relação com o sujeito, e na Libras a relação é determinada pelo referente espacial. Também temos outro exemplo em língua portuguesa, entre duas frases por meio de um pronome relativo. Por exemplo, este é o belo carro que comprei para você. Na Libras, ao invés de utilizar o pronome relativo que, recorremos à organização espacial da expressão, sendo equivalentes. Este belo carro comprei para você. Essa é a organização no espaço. Por último, observe a importância das expressões faciais na Libras, fundamentais para a estruturação dos tipos de frases interrogativas e exclamativas. Enquanto na língua portuguesa, expressões interrogativas podem ser percebidas pela manipulação fonética dos morfemas, as perguntas são percebidas através da entonação. E na Libras? Como ocorre? Da mesma maneira? Não. Em Libras, ocorre por meio da expressão facial. Um exemplo de pergunta: qual o seu nome? Uma expressão facial com as sobrancelhas erguidas no final pode significar uma pergunta, ao passo que uma expressão facial neutra pode implicar uma afirmação. Meu nome é Marcos. Perceba a diferença nas expressões nome, nome. Expressões faciais diferentes mudam todo o sentido. Pode ser uma frase interrogativa ou uma frase afirmativa. Em comparação, em língua portuguesa, na frase interrogativa ocorre a entonação fonética. Em Libras, desempenham o mesmo papel, porém, através das expressões faciais, embora utilizem estruturas diferentes. Então, por mais diferentes que sejam as línguas e suas estruturas internas, elas se prestam às suas necessidades. Cada língua é única e peculiar. Não há duas línguas iguais, seja na estrutura, seja no conteúdo. Assim, ocorre com a Libras e a língua portuguesa falada no Brasil, que apesar de coexistirem entre si e se influenciarem, não são iguais, permanecem cada qual
com suas características próprias. Nem todas as expressões em Libras significam exatamente a mesma coisa em língua portuguesa, e vice-versa. Mas ocorrem equivalências de expressões que, combinadas, permitem aos surdos acessar o mundo dos ouvintes e aos ouvintes acesso ao mundo dos surdos, e assim promover uma troca interativa entre eles. Por hoje é só. Um abraço.